Sabe, e se? E se a verdadeira identidade de um povo antigo, o que a gente chama de povo da aliança, estivesse, na verdade, oculta, assim, bem debaixo do nosso nariz? E se os próprios textos que definem essa aliança, eles tivessem um mapa claro para a gente reconhecer esse povo? Um mapa que talvez contradiga muito, mas muito mesmo, do que a gente aprendeu na escola ou o que a gente vê por aí nas notícias. Essa é uma pergunta poderosa. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Nossa missão aqui é investigar as condições, sabe? As condições descritas nas antigas escrituras hebraicas para as tribos de Judá e Yashurol, ou Yashuru, para usar um nome mais próximo do original. E a gente vai tentar fazer isso com base só no que os textos dizem, deixando de lado, por um instante, as interpretações que vieram depois. Este é o espaço para a gente aprofundar essa consciência. Bem-vindos ao canal Eu Me Identifico. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. O primeiro princípio que salta aos olhos nessas fontes é quase uma regra de ouro, sabe? Uma cláusula contratual. A ideia de que, quando esse povo estivesse sob disciplina divina, o Criador, que os textos chamam de Yah, proibiria que outras nações viessem resgatá-lo. A queda e a restauração seriam um assunto exclusivo entre eles e o divino. É por aí. É exatamente esse o ponto de partida. Esse padrão é apresentado como inegociável. O profeta Isaías, por exemplo, lá no capítulo 31, ele é muito direto. Ele diz: "Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, mas não atentam para o Santo de Israel." Traduzindo para hoje, é como se o texto dissesse que confiar em superpotências, em alianças políticas externas, isso é uma quebra fundamental de confiança. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, por essa lógica, qualquer ajuda externa, seja militar, seja financeira, seria um sinal de alerta, uma bandeira vermelha. Exato. Uma bandeira vermelha. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele dobra a aposta. Ele diz: "Maldito o homem que confia no homem." A ideia central nessas fontes é que, quando Israel caía, o Criador fazia questão de isolá-los. Para que a lição ficasse clara, né? A dependência tinha que ser exclusivamente dele. Nenhuma cavalaria estrangeira, nenhum pacote de ajuda da ONU, nenhum tratado, nada disso estaria no roteiro da restauração. A restauração teria que ser um milagre óbvio, não um acordo político. Entendi. E as fontes, claro, conectam isso diretamente com o cenário atual. Elas argumentam que qualquer grupo que hoje reivindica essa identidade, mas cuja própria existência depende massivamente de poderio militar financeiro de outras nações, tipo Estados Unidos, potências europeias, esse grupo estaria, por essa interpretação, numa contradição fundamental com o princípio profético. Contradição é o ponto central. E ela fica ainda mais profunda quando a gente sai dessa regra geral e entra nos detalhes na condição de vida desse povo. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, é a fonte principal para isso. E é importante entender o que ele é. Não é um livro religioso como a gente pensa hoje. É um tratado de aliança nacional. Funciona como um contrato mesmo, com as bênçãos sendo as cláusulas de sucesso e as maldições sendo a parte dos termos e condições em caso de quebra de contrato. Certo, a letra miúda do contrato. E o que essa letra miúda diz? Como seria a vida desse povo se eles quebrassem a aliança? Olha, a lista é longa e bem sombria. O texto diz que o povo seria espalhado por todas as nações da terra, viveria em servidão a outros povos, em pobreza sob opressão constante, se tornaria motivo de piada, de provérbio, um alvo de deboche. Perderia a noção da própria identidade, sabe? Vivendo num cativeiro moderno, sem paz, sem descanso e sem poder nenhum para se defender. Eu lembro de um trecho específico que me marcou muito, acho que é no final desse capítulo, versículos 65 a 68. O texto fala algo como: "Entre essas nações não acharás descanso. Tua vida estará suspensa diante de ti." É uma imagem muito, muito forte. E a pergunta que as fontes levantam é: essa descrição soa como a de um povo com poder político, com influência financeira global, com exércitos avançados,
ou soa como a condição de um povo quebrado, vivendo numa ansiedade constante, sem um lugar seguro para chamar de seu. Pois é, e essa condição não se aplicaria só a uma parte do povo. O profeta Jeremias, que viveu a queda de Judá, a tribo do sul, ele confirma que eles também passariam por isso. No capítulo 24, ele diz: "Farei deles motivo de horror, para opróbrio, provérbio e escárnio entre todas as nações. A humilhação seria pública, global." E ele praticamente cita Deuteronômio quando diz que eles serviriam a seus inimigos com fome, sede, nudez e falta de tudo. A mensagem que essas fontes extraem é clara. O exílio profetizado não seria uma simples mudança de endereço, seria um processo de humilhação e de apagamento histórico. Isso me leva a uma ideia que, para mim, foi a mais contraintuitiva de todas. A de que o verdadeiro povo da aliança, nessas condições, não seria reconhecido pelo mundo. Pelo contrário, estaria oculto. Como que as fontes chegam nessa conclusão? Elas vão conectando vários pontos. Primeiro, Deuteronômio 28 diz que eles seriam poucos em número entre as nações. Isaías 53, que muitas vezes é lido de forma individual, é interpretado nessas fontes como descrevendo a nação, de forma coletiva, como sendo desprezada e rejeitada. E tem um tema recorrente em profetas como Oséias, que é "ninguém os defenderia". Então, juntando as peças, a conclusão é que o Israel da aliança estaria escondido à vista de todos, vivendo nas margens, sem status, sem poder, sem fama, conhecido por Iá, mas desconhecido pelo mundo. Ok, essa parte já é bem surpreendente. Mas aí vem a profecia que as fontes usam para explicar o cenário mundial de hoje. E é uma afirmação, nossa, bombástica. É a mais chocante de todas. Está em Jeremias capítulo 16, versículo 19. "Certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas em que não há proveito." A implicação que as fontes tiram disso é gigantesca. Elas argumentam que o engano mundial sobre quem é o verdadeiro povo da aliança não seria um mero acidente histórico ou um erro de interpretação. Seria, na verdade, parte do próprio juízo. A narrativa que o mundo aprendeu, que é ensinada, filmada, noticiada, seria o cumprimento perfeito da profecia de uma mentira herdada em escala global. Uau! Ok, vamos organizar isso. Para deixar o argumento das fontes bem claro, vamos fazer aquele exercício de comparação que eles propõem. De um lado, eles colocam o perfil descrito nas profecias. Isso, que seria um povo espalhado pelo mundo todo, oprimido, empobrecido, em condição de servidão ou trabalho precarizado, desprezado e, o ponto crucial, sem a ajuda de outras nações para se manter. E do outro lado, eles colocam a realidade do Estado moderno que hoje reivindica essa identidade. E a lista é o oposto, né? Um povo reunido politicamente com um exército poderoso, protegido e financiado pelas maiores potências mundiais, com uma economia forte, cidadania plena e com um amplo apoio diplomático e midiático dessas mesmas nações. A análise das fontes aqui não é só diferente, é o oposto exato. Um é um negativo fotográfico do outro. A conclusão a que eles chegam é direta. Com base no manual de instruções da própria aliança, o segundo grupo não pode ser o povo que está vivendo as condições do juízo. E o fascinante é que os próprios textos parecem antecipar essa confusão. Tanto Isaías quanto o livro de Apocalipse falam de grupos que dizem ser de Judá, mas não são. A ideia de uma identidade reivindicada de forma indevida já estava, por assim dizer, no roteiro. Vamos aprofundar um último aspecto disso. No final de Deuteronômio 28, tem uma profecia terrível e muito específica. Iá vos levará outra vez ao Egito em navios. Isso sempre me pareceu estranho. Egito fica logo ao lado, por que precisaria de navios? As fontes têm uma interpretação bem particular para isso, né? Sim, e é fundamental para o argumento. Primeiro, eles lembram que o nome hebraico para Egito, Mitzraim, significa literalmente lugar apertado ou casa de escravidão. É um símbolo para a servidão, não só um lugar geográfico.
E segundo, a menção a navios aponta para algo que nunca aconteceu nos cativeiros antigos, como o da Babilônia, que foram regionais. A profecia, segundo essa leitura, estaria falando de uma dispersão global, transoceânica, que levaria a um novo tipo de escravidão em terras distantes, um evento que mudaria o mundo. E se a queda foi tão profunda, tão global, como seria a restauração? Seria um processo político, negociado em conferências de paz? De jeito nenhum. A restauração, segundo os profetas, seria tão sobrenatural quanto a queda foi devastadora. A imagem mais forte está em Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E é importante notar o detalhe que o texto dá. Os ossos estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma, sem esperança, sem capacidade de se erguerem sozinhos. Foi o sopro do espírito de Iá que trouxe eles de volta à vida. Nenhuma nação ajudou, nenhum comitê da ONU organizou, nenhuma resolução, nenhum exército. Foi uma ação divina, exclusiva e inconfundível. O que, por si só, já descartaria a ideia de um Estado criado por uma resolução de potências estrangeiras como o cumprimento dessa profecia. E tem mais. Os textos dizem que o mundo só vai entender a verdade depois que essa ação divina acontecer. Exato. Ezequiel 39 é claríssimo. E as nações saberão que a casa de Israel foi para o cativeiro por sua iniquidade. O verbo está no futuro. Saberão. A implicação é que hoje elas não sabem. Elas vivem sob o efeito daquela mentira herdada que Jeremias previu. A restauração divina é o que finalmente vai esclarecer os fatos para todo mundo. Primeiro Iá espalha o rebanho, como diz o profeta Amós, e só depois ele mesmo, e não os homens, a junta de volta. Ok. Vamos tentar resumir a lógica que essas fontes apresentam. Se um sábio hebreu antigo, só com a Torá e os profetas na mão, olhasse para o mundo de hoje, o que ele procuraria? Segundo esse raciocínio, ele não procuraria por um povo governante com exércitos e apoio global. Ele veria isso e diria: isso não bate com as condições de juízo de Deuteronômio 28. Sem dúvida. Esse sábio provavelmente diria que o verdadeiro povo da aliança, ainda sob juízo, estaria esquecido, humilhado, espalhado pelos 4 cantos do mundo. Sua história teria sido quebrada, sua identidade confundida. Ele estaria na base das estruturas sociais das nações, não no topo. Seria o último, não o primeiro. Viveria as consequências históricas reais de uma escravidão e opressão profundas e duradouras. Então, o padrão divino que essas fontes identificam é muito claro. Primeiro, uma queda profunda e uma dispersão global. Segundo, um período longo, muito longo, de sofrimento, esquecimento e perda de identidade. Terceiro, uma intervenção puramente divina, sobrenatural, para despertá-los. E só então, por último, uma restauração gloriosa, que vai fazer o mundo inteiro finalmente entender o que aconteceu. O padrão nunca é poder político, reconhecimento mundial e ajuda militar levando a uma restauração feita por mãos humanas. É uma lógica escritural com começo, meio e fim. A restauração é o ato final que revela a identidade que foi perdida e, segundo os textos, usurpada. Antes que esse ato divino aconteça, o povo permanece caído, passando por um processo de purificação, como diz o profeta Zacarias. Não existe um atalho político para a redenção prometida. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Um pensamento para levar conosco. Se as próprias escrituras, como argumentam essas fontes, afirmam que as nações herdaram uma narrativa falsa, uma mentira, qual é a nossa responsabilidade individual de, no mínimo, questionar as histórias que nos foram contadas e buscar a verdade sobre nossa própria identidade, sobre a história do mundo, para além dos livros didáticos? E antes da gente se despedir, se você se identificou com esse conteúdo, curta, compartilhe e comente o que você achou. A sua visão é importante. Tudo isso neste episódio do canal Eu Me Identifico. Continuemos juntos nesta jornada de despertar, consciência e pertencimento. Até a próxima! Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas,
sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.